Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Thaís, é um prazer estar aqui essa noite e compartilhar um pouquinho da palavra. Hoje eu estarei lendo com vocês o livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou de lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de passagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois derramou vinho e óleo sobre elas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve de misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Bom, nessa passagem Jesus quer tratar mesmo conosco a respeito do olhar de amor ao próximo. Se eu for dar um tema para esse devocional, seria um olhar de amor. Eu quero também abordar a questão de a negligência do cristão ao não olhar para o próximo e a não cuidá-lo como deveria. Nessa passagem, se você observar, nós temos 2 tipos de pessoas. A primeira, os samaritanos e os levitas. Pessoas altamente qualificadas para cumprir aquilo que estava na palavra, pessoas que dedicavam a sua vida ao templo, pessoas que estavam na igreja. Vamos colocar nos dias de hoje, aquelas pessoas que serviam constantemente na casa do Senhor, que visitam cultos, mas que estão fazendo sem o dono da obra, sem o dono, do templo. Estavam ali fazendo por fazer. E aí, nesse dia, o samaritano e o levita, eles passam ali, ignoram aquela pessoa caída, provavelmente não dá bola, pensa: é um simples bêbado, tá aqui caído, vou seguir meu caminho, vou correr para fazer as minhas coisas. E o Senhor, Ele está nos convidando a olhar essa passagem com um olhar diferente. Essa palavra está para nos exortar, porque muitas vezes nós estamos fazendo constantemente na casa do Senhor, mas nós não estamos olhando para aquilo que é mais importante para Ele, com os olhos de amor, que são as pessoas. Nós devemos amar as pessoas, cuidar das pessoas, mas também devemos estar sensíveis a perceber a necessidade de cada uma delas. Então essa palavra ela vem para nos corrigir e dizer mesmo: nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor deseja que nós estejamos cumprindo? A outra pessoa é o samaritano, é aquela pessoa que é rejeitada pelos judeus, é aquela pessoa que é colocada de lado, aquela pessoa que é inesperada a servir e estender a mão. Ele não tinha, nesse caso, a obrigação, como nós que somos filhos, de demonstrar mesmo aquilo que quem é Deus, quem é o Senhor. E aí ele vem e faz totalmente diferente. Ele serve aquele homem caído, ele dispõe tempo e dispõe recursos para alcançar aquela pessoa. Ele para ali, ele está vindo de uma viagem, uma descida, provavelmente os passos dele está sendo mais reduzidos, porque uma descida, exige isso, de que ele venha caminhar mais devagar, e aí ele vem para dar atenção devida para aquela pessoa, ele cuida das feridas dele, coloca óleo sobre as feridas dele e ele passa curativo sobre elas.
E mais, ele não só faz isso, ele leva essa pessoa para a hospedaria, ele não deixa aquela pessoa caída. Então nos mostra que a gente precisa sim ver, a gente precisa sim cuidar, mas a gente também precisa acompanhar. E ao levar esse homem caído para a hospedaria, ele diz para aquele cuidador, né, pode cuidar dele, mas se tiver algo mais, uma despesa a mais, pode deixar que quando eu voltar, eu vou pagar. E bem assim é Cristo com a gente. Bem assim foi Jesus conosco. Quando nós estávamos caídos, o Senhor, ele veio, estendeu a sua mão para a gente, ele cuidou das nossas feridas, ele passou óleo, ele colocou o curativo naquilo que doía e ele nos levou para a hospedaria. E essa hospedaria é o retrato da igreja, é o lugar onde a gente deve levar as pessoas para que elas venham ter esse cuidado, né? É na igreja que as pessoas devem receber o amor, é na igreja que as pessoas devem receber a cura divina. E o curador, a pessoa que cuidava daquele caído, é o próprio Espírito Santo, é a figura do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está em nós, ele é o nosso amigo, ele é o nosso confidente, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. Então essa passagem está nos mostrando que está apontando para Cristo do início ao fim e ao seu propósito também. Que nós venhamos a olhar como aquele samaritano olhou para aquele caído. Ele estava de prontidão ali para estender a mão para socorrer. Ele não só cuidou, ele não só levou para a hospedaria, como ele salvou aquela pessoa. E Cristo fez isso por nós. E nós devemos, como filhos de Deus, replicar a ação de Jesus para outras pessoas. Você pode estar se perguntando, mas quem é o meu próximo? Às vezes você não está percebendo, mas na sua sala de aula tem uma pessoa que fica de canto, aquela pessoa que provavelmente ninguém liga, aquela pessoa que provavelmente ninguém fala. Nos cultos aqui nós temos pessoas, nós temos adolescentes que vêm à igreja e que passa desapercebido por você. E eu convido mesmo você a estar olhando com olhos de amor. O que eu posso fazer aqui para ajudar? Estar sensível mesmo para a necessidade do outro, para cuidar do outro. Às vezes as pessoas estão em silêncio, mas elas estão gritando internamente por um pedido de ajuda. Eu e você, nós vamos ser a resposta para essas pessoas e vamos ser a expressão exata de Jesus aqui na Terra. E eu quero trazer uma reflexão para vocês, tá? Os nossos olhos estão postos naquilo que está postos diante dos olhos do Senhor? Ou a gente está olhando ali só para as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, para a nossa panelinha, a gente tem a panelinha, coloca a tampa e ninguém pode entrar mais. É dessa forma que nós estamos nos comportando? Se for dessa forma, sinto em te dizer, não é a forma que Cristo deseja que você venha agir. Nós precisamos replicar aquilo que o Senhor está fazendo, que é aquilo que o Senhor faz, que é amar e cuidar de pessoas. Que os nossos olhos estejam fixos em pessoas, que os nossos olhos estejam sensíveis a perceber cada necessidade e que nós venhamos a amar como Cristo amou. Eu quero orar com vocês. Pai, te agradeço, Senhor, por esse devocional, pela vida dessas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por uma nova estação, Pai, por olhos sensíveis, Pai, para perceber a necessidade dos outros, Senhor. Eu oro para que o nosso coração, Senhor, venha a estar voltado, Pai, àquilo que o Senhor deseja, que é amar e cuidar de pessoas, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, nos dá discernimento, Pai. Nos dá a capacidade, Senhor, de amar sem exigir nada em troca. Pai, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai e o Senhor está constantemente, Pai, estendendo as suas mãos para a gente, para que nós possamos, Senhor, levantar e ajudar mais pessoas, Senhor. Eu oro para que nós venhamos, Pai, estar com o coração abertos, Pai, e o Senhor venha nos tratar nesse tempo, Pai, venha nos mostrar aquilo que devemos melhorar, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.